Cite um top 5 com melhores casos de uso para agentes que você já viu. Olha, essa pergunta parece simples, mas ela depende muito do ângulo. Porque melhores casos de uso pode significar duas coisas completamente diferentes, na minha opinião, e isso muda tudo. Se a gente olha pelo lado técnico, tem bastante coisa interessante que passou aqui pela Scores Digital. Atendimento de uma grande marca de carro, por exemplo, em que diversos agentes de IA cuidavam do pré-atendimento inteiro. Tirava dúvidas sobre o veículo, qualificava o lead, agendava test drive, e aí o time comercial parou de gastar tempo respondendo: esse câmbio é automático, esse câmbio é semi-automático, esse veículo é híbrido, enfim, pela milésima vez, e passou a focar no que realmente fecha a venda nesse caso, que é o cliente presencial na loja fazendo test drive, negociando, entre outras coisas. Outro caso parecido foi de uma imobiliária de alto padrão, na mesma lógica. A gente filtrava, qualificava, agendava e o corretor recebia a pessoa já pronta para conversar sobre o imóvel. Poderia listar centenas de cases assim, tecnicamente perfeitos, bem desenhados, com uma arquitetura interessante. Mas é aqui que eu quero virar essa chave dessa resposta especificamente. Caso de sucesso, para mim, não é um agente que funciona perfeitamente, tecnicamente, com tudo perfeito. É o processo que entrega um resultado em métrica que importa para o negócio em si. O ROI positivo, retorno sobre o que foi investido, impacto em margem, conversão, produtividade. Se o agente está rodando lindo e a métrica não se moveu em nada, não foi um caso de sucesso. Foi um projeto técnico. E é essa distinção que é exatamente o que eu trabalho aqui no curso de Gargalos e Agente. Porque é o que eu vejo acontecer com frequência. É isso. A empresa escolhe a tecnologia mais sofisticada disponível, monta um agente de IA ou multi-agente de IA, com uma orquestração, com RAG, com tudo que tem direito, quando o problema dela poderia ter sido resolvido com uma regra fixa, com uma automação tradicional, redesenhando o fluxo, identificando gargalos, identificando onde estão as filas, identificando os retrabalhos, né, os handoffs. E a pergunta certa aqui, na minha opinião, não é qual o caso de uso para a gente. A pergunta certa é se o processo precisa realmente de um agente ou ele precisa de uma automação. E antes ainda, se esse processo precisa existir do jeito que ele existe hoje. Então, respondendo de verdade, os melhores casos que eu já vi foram aqueles em que quem cuidava da operação mapeou o processo antes, mediu o antes, para ter clareza da métrica que ia ter de retorno depois. E teve a coragem de realocar as pessoas que faziam aquela tarefa antes para algo onde o humano é essencial. Quando esses 3 pontos estão no lugar, o agente entrega. Quando falta um deles, vira um case bonito, tecnicamente,